Está ao vivo? Gente, eu gosto de ser extremamente pontual. E o sino da igreja aqui bate sempre 1, 2 minutos antes da hora. E aí eu fico desesperada, porque assim, eu não sei se eu acredito no sino da igreja, eu não sei se eu acredito no meu celular, né? Então, eu acho que agora são 4 horas em ponto. Pontualidade britânica. Estamos aqui para mais uma live de Contaminados pelo Vírus do Bem. É um momentozinho no dia que a gente para falar sobre as coisas boas que estão acontecendo, sobre as boas práticas, sobre o que de bom está acontecendo, porque não são só coisas ruins, né? Vamos combinar? Existem coisas boas que estão acontecendo. Quantas pessoas estão se envolvendo com ações sociais? Oi, Marcelo, tá todo mundo dando bom dia, boa tarde, boa tarde. E no campo da ciência, né, já se fizeram respiradores muito mais baratos. Essas coisas que a gente sabe que acontece quando a gente está numa hora de guerra, porque a verdade é essa. A gente está vivendo não uma guerra com armas, nem uma guerra química, tá? Não estou falando isso. Mas a gente está numa defesa, a gente está se defendendo. E aí a gente vai falar sobre coisas boas que estão acontecendo. Chamando a Tatiane para vir falar com a gente. Eu tenho problema com esse negócio de Tatiane e Tatiana. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leda Alves e todos os dias, às 4 horas da tarde, eu venho aqui para a gente falar sobre uma coisa boa. Eu falo que é para a gente falar sobre o copo meio cheio. As pessoas têm a tendência a, a ver as coisas ruins que acontecem, né? Para vocês terem uma ideia, minha avó, com 97 anos, está internada, teve Covid-19, mas por um milagre da vida se recuperou, não está nem no oxigênio atualmente. Então é uma coisa para eu ficar muito feliz. Gente, a Tatiane não entra, está aqui aguardando a cama RJ, mas ela não entra, ela está vindo. Mas eu acho. Ih, não pode participar. Como assim não pode participar? Vamos voltando aí. Ela saiu, a Tatiane saiu, vamos esperar ela voltar. E vamos continuar falando aqui sobre o que tem de bom, o que está acontecendo de bom. Tantas empresas, né, ajudando. E aí não adianta falar para mim assim, ah, mas é empresa, é empresário. Gente, empresário também passa um perrengue, entendeu? Não é fácil, senão, quando a gente pensa em empresa, pensa em Magalu. Aliás, a Magalu está dando show, né? Olha que coisa mais legal que ela está fazendo. Fez uma plataforma para que todo mundo possa vender os seus produtos, abriu a plataforma dela para todo mundo. E se você quiser ser vendedor, ganhar um percentual, ela também botou uma possibilidade de você abrir e passar depois alguns produtos para os seus amigos. Não estou ganhando comissão, não, tá, gente? Eu só acho uma atitude muito legal mesmo. Gente, algum amigo da Tatiane aí podia pedir para ela entrar? Eu não sei por que que ela não entrou. Ela entrou, aí disseram que ela não poderia participar, aí ela foi embora e eu estou aqui esperando. Eu não sei o que que aconteceu. É, Mas enquanto isso a gente vai falando. Então, como eu falei para vocês, imagine que a minha avó, de 97 anos, pegou Covid, não sabemos como, porque super bem cuidada, mas foi para o hospital, não precisou ser entubada, ficou só na macro, aquela máscara, depois ficou só no catéter de oxigênio e agora está com nada. Ó, ó, a Tatiane está voltando aqui. Isso. Vamos lá.
Chama pela Lacan. Tô chamando pela Lacan aqui. Ó, ela vai entrar. Oi, tá me Olá, ouvindo? Leda. Tudo bem? Tudo? Você não tá em pé, você tá de lado assim. Vou virar, vou virar. Tá. Então, eu já fiz as apresentações e virou. Já fiz as apresentações, já falei que meu nome é Leda Alves e que a gente está aqui para conversar sobre o copo meio cheio, né? Sobre as coisas boas. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho. Uhul! Ó, o Marcelo está todo animado aqui com você entrando. Isso, é. Obrigado pelo convite, Leda. Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane Andrade, eu sou da Associação de Fibrose Cística, para quem não conhece. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas conexões, né? Conexões do bem que todos nós fazemos, que é importante para a vida de todos. E apresentar um pouquinho de algumas palavras, né, de solidariedade que entram nesse sentido, de amor ao próximo. Então, esses termos eles já vieram comigo desde muito novinha, de ver meus pais sendo solidários, sendo generosos, minhas irmãs. Então, eu fui captando isso para minha vida e aí optei por um curso de graduação, onde você continua tendo esse cuidado humano, cuidado com o próximo, que é o principal fator, principalmente ter amor à vida, ao próximo. E aí, há um pouquinho mais de 10 anos, eu entrei para trabalhar na Associação de Fibrose Cística, na CAN, e desde lá tem sido um divisor para mim, uma transformação de vida total porque você não compartilha apenas a sua história, né? Você Uhum. entra e compartilha a história de quase 300 famílias. Então você entra na vida delas, elas entram na sua vida também. É um fator transformador, acredito que tanto para mim quanto para essas famílias. E aí todas elas se unem num consenso comum, né, que seria a fibrose cística, né, que é a doença que a associação ela representa. E aí nesse ponto você se transforma quanto pessoa. E eu vou falar agora um pouquinho sobre como começou a associação, né? Como que teve essa conexão. Em Deixa eu só te 1989. interromper. O Marcelo falou, retira os comentários. Marcelo, a tia aqui tem 52 anos, então a tia é meio, assim, burrinha nesse negócio de tecnologia. Me escreve aí como é que eu tiro os comentários, que eu tiro. Mas é que eu não sei fazer isso sozinha, não. Preciso da dica dos universitários. 52 anos, eu não sei isso, mas conta aí pra gente. É só porque senão ele fica achando que eu não estou dando uma resposta para ele. Na verdade, é uma incapacidade minha mesmo. Mas se ele me explicar, eu aprendo. Como é que eu tiro os comentários? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Bom, Vai? a CAN surgiu através de uma conexão de pais, né? Porque antigamente, em 1989, ainda não tinha medicações para fibrose cística. E aí Mas esses acho que a pais gente se tem que uniram. começar do... Peraí, tá? Que tal você começar a explicar o que é fibrose cística? Sim, sim, Porque eu só aprendi isso por causa da Duda. isso. A fibrose cística é uma doença genética rara que ela é causada por uma deficiência a nível de uma proteína celular. Que deficiência seria essa? A proteína não consegue fazer o transporte de água e sódio para dentro e para fora da célula. O que que isso implica? Nas nossas secreções do corpo, todos nós temos, mas no caso da fibrose cística, essas secreções elas ficam mais viscosas por conta dessa dificuldade de absorção de água. E aí, por conta dessa viscosidade,
os pacientes não conseguem expectorar de forma adequada, isso no sentido do pulmão. E no sentido do pâncreas, que é onde que a fibrose cística comete também, essa secreção viscosa, ela vai entupir a passagem de enzimas que quebram os nutrientes. E aí, a partir desse momento, a criança não consegue absorver e não consegue ter ganho de peso. E nos pulmões, essa secreção, ela bloqueia os brônquios, fazendo com que dificulte a passagem de ar. E aí a criança começa a apresentar sérios agravos pulmonares, pode apresentar pneumonias. E nesse sentido, eu vou já antecipar um pouquinho como que diagnostica a fibrose cística, né? A fibrose cística ela é diagnosticada primeiramente pelo teste do pezinho nos mais novos. E quando o paciente não consegue detectar nessa primeira triagem neonatal, ele passa para o segundo passo, que seria o teste do suor. Esse teste do suor, ele mede a concentração de cloreto de sódio na pele e aí vê a quantidade de sódio que não está conseguindo entrar. E por essa dosagem, quanto mais sódio, mais indícios do paciente ter positivo para fibrose cística. Ah, Além então disso, também tem o... Oi? você elimina pelo suor, então. Isso. Ou pelo teste genético, que é uma outra forma de diagnóstico. Tá? E é por isso que essa doença é tão grave, por isso que agora com Covid-19 os pacientes não podem ter, é, é, os portadores de fibrose cística não podem ter essa doença de jeito nenhum, né? Por isso essa nossa batalha de conseguir máscara, álcool em gel para que eles possam ficar bem protegidos, né? Sim, sim. A fibrose cística ela tem um tratamento intenso diário. E como ele acomete os pulmões, alguns pacientes acometem os pulmões e o pâncreas, na fisioterapia respiratória tem que ser cada vez mais intensificada, porque os pulmões na fibrose cística já são inflamados. E aí, se você pega um vírus desse, essa inflamação torna-se ainda maior e com maior risco à vida. Uhum, é. Por isso, gente, ó, estamos numa campanha aí recolhendo álcool em gel, máscaras, e como você falou, eles têm dificuldades de absorção, né? Por isso a necessidade de sustagem, leite em pó, Isso, né? isso, isso. Como eles têm essa dificuldade de absorção de nutrientes, quanto você mais ofertar, é melhor. E aí também, associado a isso, o tratamento da fibrose cística, você necessita de certas medicações que facilitam essa absorção. Então, sempre antes de fazer qualquer tipo de refeição, alguns pacientes, não são todos, porque como é uma doença genética, as Uhum. mutações elas variam. E os pacientes que necessitam dessa medicação, eles devem tomar essa medicação antes da alimentação para poder fazer com que os alimentos eles sejam absorvidos, os nutrientes. E aí a mesma coisa acontece nos pulmões. Para você fluidificar o muco, eles fazem uma série de nebulizações, de 3 a 5 nebulizações por dia, com medicações específicas e com soro para poder fluidificar essa secreção e minimizar os riscos. Por Tá. isso, assim, que nessa fase, Lida, quanto mais você melhorar a higienização em casa, higienização de todos os equipamentos realizados durante o tratamento, porque, como eu falei, ações, então, tem uma série de equipamentos que devem ser higienizados, devem ser esterilizados, devem redobrar os cuidados dentro de casa com a higienização, com a ida à rua, sempre de máscara. Não é indicado para esses pacientes, no momento, circularem pela rua, a não ser em extrema necessidade, né? No Uhum. caso, o familiar que faz mais isso pelo paciente. Então, é uma doença complexa, é uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura, mas que, se fizer o tratamento de uma forma correta, os pacientes têm uma sobrevida boa. Perfeito. Então tá bom. Pode continuar. Eu não vou te interromper mais, eu vou tentar. Não, pode interromper. Se tiver alguma pergunta no meio do caminho, eu vou respondendo. Tá. É, E aí, voltando à questão do surgimento da ACAN, né?
em 1899, como não tinha ainda não tinha nenhuma medicação para fibrose cística, alguns pais eles se uniram para conseguir esses medicamentos para importar. E aí, nesse sentido, eles começaram a importar e começaram a se unir, né, a criar essa rede de apoio um no outro e começaram a importar as medicações e aí disponibilizar entre eles mesmos. E aí a CAN foi melhorando, e aí conseguimos uma sede em 2004. 2007 iniciou-se a profissionalização, né? Hoje nós temos uma equipe formada por 6 profissionais da área de saúde, 5 da área de saúde, um administrativo. Eu vou até falar o nome delas aí, que é a Vanessa, Eloá, Thaís, Alcione, que é a coordenadora. E a Simone, que é assistente social. E aí, atualmente, a CAN tem essa equipe formada e a gente tem muitas frentes de atuação, no mínimo mais 4 que se subdividem, né? Nós temos hoje frente de assistência. Por que assistência? Porque, como é um tratamento complexo, um tratamento muito custoso, é muito caro você tratar a fibrose cística, mesmo você recebendo as medicações do governo, algumas medicações, você precisa dos equipamentos, você precisa de fisioterapia respiratória, você precisa manter uma nutrição adequada, você precisa ter condições sociais para manter uma casa de que consiga agregar melhores condições para aquela criança. E aí, na nossa assistência, a gente tem um trabalho de ofertar esses produtos para os associados. E aí ofertamos desde nebulizador, cesta básica, produtos de fisioterapia para o tratamento, equipamentos, leite em pó. Agora, na época do Covid, nós estamos intensificando a doação de produtos de limpeza, produtos de higiene, álcool 70. E isso tudo é possível com a parceria de todos, né? Nós não conseguiríamos fazer tudo sozinhos. E Vocês não têm um parceiro, uma empresa, nada. São vocês indo atrás das pessoas e pedindo ajuda. É isso mesmo? Ou vocês têm uma empresa que apoie vocês? sim, a CAN atualmente ela participa de alguns projetos relacionados a empresas. No momento não estamos vinculados a muitos projetos, são uma empresa, algumas empresas estão ajudando a gente, e aí a maior parte a gente conta com o apoio da sociedade de forma geral. Uhum. Então, você falou que são quase 300 famílias, é isso? Isso. E recebe algum auxílio do governo, todas as famílias, ou tem que dar acho que é um atestado de hipossuficiência, né? Quando você diz que você não consegue bancar. Eles ajudam a todas as famílias, ou só as famílias que têm esse atestado de hipossuficiência? Como é que é? Não, em relação à assistência, à frente de ação assistência da CAN, nós ajudamos as pessoas que mais solicitam essa necessidade. Nesse Uhum. momento, aumentou o número de famílias solicitando qualquer tipo de ajuda nossa por conta dessa dificuldade financeira. E aí muitas famílias perderam seus empregos, então a gente está tentando a ajuda de outros parceiros. Tem uma empresa Profarma que ela ajuda bastante a gente, o Instituto Profarma, que disponibiliza algumas cestas básicas, disponibiliza doação de leite em pó. E aí a gente tenta suprir as necessidades individuais de cada família. Foi o que eu falei, são histórias diferentes e famílias diferentes. E aí a gente tenta entrar na necessidade de cada um e ajudar da melhor forma. Uhum. E aí, É, voltando, pode falar. você é fisioterapeuta, você atende a eles lá na CAN? Então, a CAN faz um trabalho, a outra esfera da CAN, um trabalho de educação em saúde. Esse trabalho, ele preza a orientação quanto ao tratamento e quanto à doença. Porque o pai chega na CAN, quando recebe o diagnóstico, ele muitas vezes não entende o que é. E aí nós Uhum. estamos lá
para ajudar nesse momento difícil, que é o diagnóstico, e desmistificar, porque eles já chegam com tanta referência da internet, e aí você vai desmistificando, vai educando Doutor essas Google. famílias. Isso, É, isso. doutor Aí Google. você vai educando essas famílias sobre a fibrose cística, sobre o tratamento, você vai ensinando passo a passo de como realizar. E aí o trabalho de educação é pautado nesse sentido. A fisioterapia, a gente não tem uma sala específica de atendimento de fisioterapia na CAM. Nós realizamos atendimento domiciliar em alguns casos mais graves. E aí tem a Eloá, é outra fisioterapeuta. Nós se dividimos nesses casos e realizamos a fisioterapia no domicílio. Porque a fibrose cística, Lida, alguns pacientes, eles são contaminados por bactérias, né? É, E eu fiquei sabendo disso. Então, até isso. teve um filme que falou sobre isso, não teve? Tem o filme A Cinco Passos de Você. Ele É, aborda. uma pessoa que tem fibrose cística não pode ficar perto de outra pessoa que tem fibrose cística. Não Mas pode. não são, Se forem mas são todos ou só alguns? Não, se forem bactérias diferentes, eles não podem se ficar junto. Até as consultas, elas são realizadas mediante a grupos de bactéria. Então, por exemplo, se eu tenho uma bactéria A, eu vou no dia da consulta do paciente que tem uma bactéria A. Eu não posso ir no paciente que tem a bactéria B, porque eu vou ter a contaminação cruzada, que a gente chama. E aí o paciente A passa para o paciente. Perdão, o paciente passa aquela colonização da bactéria A e passa para o outro e o outro passa para ele. E aí Cara, você mas não isso é pode ter esse muito contato. complicado, porque não tem uma plaquinha, É. né? Eu tenho fibrose Não, cística, bactéria A. Então, não, por mais que seja uma não, doença rara, você está falando em 300 famílias na cidade do sim, Rio de Janeiro ou no estado do Rio de no Janeiro? estado do Rio de Janeiro. Isso No estado do Rio é de o número Janeiro. que temos cadastrados, mas tem pacientes que não estão na CAM. A gente estima que Então, tem um número maior no Rio de Janeiro. então a gente vê que não é um número tão pequeno assim, é uma doença rara, Não, mas que acontece bastante. A isso. E probabilidade de você esbarrar numa pessoa parece ser muito grande, né? sim, E, sim. E também, Lida, tem muitos pacientes que eles não conseguem ter o diagnóstico por conta de desconhecimento de alguns profissionais de saúde, e aí, às vezes, ele fica sendo tratado com uma bronquiolite, como uma asma, e fica a vida toda nesse tratamento. Até que consegue calhar de ter algum médico que entenda um pouquinho, não ache tão normal, e aí, às vezes, vai diagnosticar já na fase adulta. E aí o dano pulmonar já é bem mais severo. é, eu tive câncer de pulmão, né? Uhum. E eu tinha tido câncer de mama antes, então eu estava fazendo todo o acompanhamento. E eu fui numa médica que falou que eu estava com pneumonia, depois ela falou que eu estava com asma, depois ela falou que eu estava com tensão, alguma coisa assim. Resumindo, ela nunca passou pela cabeça dela que eu estava com câncer. Então ela atrasou em 4 meses o início do meu tratamento. E eu cada Sim, vez tossindo mais. Eu acho que encontrar o profissional certo é fundamental, né? Aquele isso. que vira e fala, você tem isso. É muito importante. É muito importante. Então tá. Então Sim, continue sim. falando do seu trabalho, que eu estou achando muito legal aprender tudo isso. Então, ó, retomando, já falei sobre o trabalho da Cândida Assistência. Ah, importante, tudo isso é coordenado pelo presidente da associação, Cristiano Silveira, que todos os diretores lá da associação, eles têm um vínculo porque eles têm filhos com fibrose cística. Então, nós temos o presidente, Cristiano Silveira, e temos a equipe de diretoria atuando para fazer todo o possível para manter a instituição, né? E aí a equipe fica fazendo todas essas outras ações internas e um pouquinho mais. Então, temos o trabalho de assistência, de educação em saúde, temos um trabalho forte de representatividade, porque nós somos agora membros da Secretaria Estadual de Saúde, temos uma cadeira lá. É mesmo? E Muito aí, bom.
Porque é importante a gente ampliar as políticas de saúde para esse público de doenças raras. Então, nós procuramos sempre também estar ligados a outras associações de doenças raras. O Cristiano, ele atua muito nesse sentido. Tem uma associação nova que é a ARA, que é a Associação de Doenças Raras aqui do estado do Rio. Então, é uma associação que uniu todas as doenças raras do nosso estado. E aí, nossa representatividade é em todos os locais, de setores públicos, privados, nós estamos lá para representar essas pessoas, dar voz a elas e dizer que a fibrose cística é uma doença rara, mas que tem muitas famílias e que é preciso toda a sociedade, todos os profissionais, né, de saúde consigam entender de forma clara o que é e poder minimizar os riscos de um diagnóstico tardio, né? Uhum. E aí entra agora na questão da divulgação, que a divulgação nós fazemos em todas as mídias sociais possíveis. E também associado à minha divulgação, meia educação, nós realizamos alguns treinamentos com os profissionais, algumas palestras desde nós já fomos em palestras em creches, palestras em universidades, para fazer com que minimize. Na creche é mais para minimizar, porque a gente entende que às vezes um paciente com fibrose cística, ele sofre um certo preconceito, porque é uma criança que às vezes vai tossir muito, e aí as outras famílias, as outras mães da escola, elas ficam preocupadas, Acham pensam que que é está uma doença doente. contagiosa. Oi? Acham que está doente. Isso, que é algo transmissível. E aí nós realizamos esse tipo de trabalho para conscientizar, dizendo que não, que todo mundo é possível de ajudar aquela criança, todos os profissionais podem estar envolvidos juntos, porque às vezes é uma escola, Lida, que ele não deixa a criança tomar medicação. A medicação é feita todos os momentos do dia. Então, às Como vezes, a assim não criança deve deixa? levar uma medicação para a escola e a professora não deixa tomar. E aí, Como assim? é, muitas medicações, e aí as pessoas não conseguem ver que aquela medicação é para o bem, acha que é um exagero, não entendem. Porque, por exemplo, tem criança que precisa, para se alimentar, ela precisa ingerir até umas 7 cápsulas de comprimido antes da comida. E aí a pessoa que não entende vê aquilo como um absurdo. Aí a CAN também tem esse trabalho de entrar em contato com a escola para Mas aí você vira orientar. para a professora que não entende fala assim: então qual é o seu CRM mesmo, né? Qual é o seu É, registro lá? é. Porque eu não Tem estou que vendo ter. seu registro aqui como É, médico, ué. Se o médico mandou, ué. O que é isso? sim, sim, sim. Mas mesmo assim, há essa resistência. Mas aí, quando acontece isso, a gente está lá para tentar minimizar e fazer com que a criança faça o tratamento de forma como deve ser feito, né? Claro. Eu acho que, assim, criança é fofa, mas também criança é bem cruel, né? E aí pegar Sim. uma criança que é, tussa muito, e de uma forma geral eles são bem magrinhos, né? Leda, nem todos. Como é uma doença genética que tem variáveis de mutações, tem pacientes que não têm acometimento do parte digestiva. Ah, Então, eles é? não necessariamente todos são magros, entendeu? E Então, nem você sabe todos que têm problemas pulmonares. Pode eu falar. conheci a fibrose cística através da Duda Oliveira. Não sei nem se a Duda está aí. Eu sou apaixonada, né? Adoro. Ela é muito amiga da minha filha. E a Duda é daquelas assim que você morre de raiva, porque ela come Big Bob's, batata frita, sorvete e não engorda. Aí ela fala, Não. tia, mas isso não é bom, né? Porque antes de eu saber, eu falava, menina, que bicha magra, você come tudo. Ela fala, tia, mas não é bom. Aí ela me explicou. Aí eu vi que eu estava falando besteira. Porque adolescente é muito assim, né? Come, 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 não engorda. E aí, né, eu com 52 anos de idade, que engordo até de respirar, fico brincando, falando, pô, tô morrendo de inveja. Ela fala, não, tia, não é bom. No meu caso, eu não assimilo. Aí ela fala que eu posso ter uma dieta hipercalórica,
mas eu acho que se as crianças forem muito magras, as outras crianças podem botar apelidos, podem. Porque criança é fofa, mas é cruel, né? Sim, isso. E aí você conscientizar essas outras pessoas, porque assim, nem sempre você vai olhar para um paciente de fibrose cística e vai falar que ele é doente, que ele tem uma É, doença tão grave. E aí todos eles são lindos e fofos, são apaixonantes, as histórias são apaixonantes. A gente, enquanto equipe, a gente se envolve em todas as histórias. E, e aí até mesmo assim, o que eu diria que é muito mais proveitoso você levar, ampliar essas conexões da família, melhorar a situação social. E a CAN, ela atua totalmente nesse sentido, de você melhorar as condições para que aquela criança se trate melhor, você melhorar as condições para que ela tenha uma vida social. Porque às vezes a criança, como tem esses problemas todos no início, o paciente vai acabando se isolando mais. E aí surgem outros problemas que a gente teria que cuidar mais no lado psicológico, né? Porque são questões que podem impactar no tratamento da criança. E aí você tá lá quanto profissional, mas acaba que a gente atua de diversas formas, né? Hoje, Uma falando dessa. Pode falar. uma coisa que eu percebi é que normalmente o coletivo ajuda muitas pessoas. Você saber que existem mais pessoas como eu. Mas isso é uma coisa que vocês não podem fazer, né? Vocês não podem ter uma reunião com todo mundo, porque tem esse tipo de bactéria cruzada. E eu acho que isso dá um problema a mais. Quer É, dizer, distancia mais as pessoas que têm o mesmo problema. Então você começa a se sentir bem afastado. Eu acho que essa é uma questão bem, bem importante mesmo. sim, sim. Mais Atualmente, difícil de lidar. é, nós realizamos assembleias a cada 3 meses com os responsáveis. E aí, nessas assembleias, nós sempre conversamos sobre diversos temas, levamos palestrantes para falar. Só que os pacientes, infelizmente, a gente não consegue ter uma ação que una todos eles. É um limitante da doença mesmo. E aí, quando você não tem isso, você acaba não conseguindo demonstrar de uma certa forma todo o trabalho que a gente faz. A gente tem que ficar mostrando o trabalho de forma individualizada. E aí, quando a gente fala num todo de 300, as pessoas geralmente têm esse impacto, né? Então, Mas mas eu acho que a tecnologia trouxe o Zoom. Vocês podiam tentar fazer agora, por faixa etária. isso, isso. Nossa próxima assembleia vai ser virtual. Então, mas aí eu acho, é aquele negócio do copo meio cheio. Nunca Uhum. se pensou nisso. De repente, pode-se pensar, então, em colocar todos esses pacientes num Zoom e eles trocando experiência entre eles. Aí vão conversar. Eu acho que seria uma coisa interessante saber que, olha, não estou sozinho. Essas caras aqui são todas Isso, pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu. isso. Agora eles trocam muito nas redes sociais, então eles já se conseguem trocar essas experiências, principalmente adolescente, eles trocam muito. É. E aí As acaba que. redes sociais dão um apoio muito grande. Sim, sim. E vocês têm voluntários, assim, que não têm parentes com fibrose cística, apenas se tocaram com a causa e resolvem ser voluntários? Vocês têm voluntários de pessoas que não têm fibrose cística na família? Temos. Temos profissionais que às vezes conhecem, profissionais assim, amigos que conhecem nosso trabalho, que vão lá, se solidarizam para fazer uma faxina, fazer alguma ação com eles, fazer um atendimento de psicologia. E aí a gente tenta cada vez mais solicitar parcerias, solicitar apoios. Nós estamos sempre com o nosso espaço aberto, ficamos localizados na Rua da Glória,
Ah, isso no que eu ia 3. falar, diz aonde que é. Ah, Isso, na eu vou botar aqui, eu vou ativar comentários. Por quê? Você vai falar e eu vou pelo menos digitar aqui o endereço. Fala aí, Rua da ah, Glória, Rua da Glória, 366, sala 401, 366, sala sala 401. 401. Isso, bairro da Qual é Glória. o telefone? 3970 Três 6612. nove, calma, 3970 6612. 6612. Ah, é bom, Isso, porque 66, 6 mais 6 igual a 12. isso. Eu tenho um problema com número. O meu marido diz que assim, minha parte de loucura é com número. Sabe aquela pessoa que fala, ah, esse número dividido por aquele vai dar o dia do aniversário, né? Quando vê placa de carro, eu sou assim. Então, agora o 6612, por exemplo, eu nunca vou esquecer. Isso. A Anne Cláudio, 23, está pedindo, vamos ajudar. Eu acho que essa questão de psicólogo é uma coisa que deve ser muito necessária, né? Porque são pessoas que têm que ficar afastadas de um grupo, que têm essa questão de ficar tossindo muito e ter problemas respiratórios. Eu acho que esse apoio psicológico deve ser muito importante e não é todo mundo que pode pagar por isso, né? Não, e não são todos os serviços de saúde públicos que ofertam esse tipo de profissional. E É. aí, assim, a psicologia, ela faz todo o papel fundamental para que todo. A Raquel está dizendo A Raquel está dizendo que é Glória. Eu não botei que era na Glória, não. Vou dar Glória. Oi, Leda. É porque a Raquel está me corrigindo, dizendo que é Rua da Glória. Eu devo ter colocado alguma coisa errada, é isso? Ah, sim, é a Rua da Ah, eu Glória. botei Rua da Flora, gente. Aqui é Rua da Glória. Rua da Isso. Glória. Fala, 3. 66. Menino, como tem 66 nisso? É, Sala 401. 401. Isso. Gente, foi mal aí o Rua da Flora. É porque estamos no outono, não estamos nem na primavera ainda, mas vamos lá, vamos florear o jardim. Rua da Sim, Glória, 366, sala sala 401, 401. né? Então, você estava falando muito da questão de solidariedade, conexão com as pessoas, né? Isso, E isso. você fala que isso te ajudou muito. O que que você acha que, assim, isso te fez uma pessoa melhor? O que que esse relacionamento com essas pessoas que são portadores dessa doença, como que isso te transformou numa pessoa melhor? Eu vejo muito essas famílias terem força de vida, força de lutar por melhores condições, lutar para que todo o tratamento seja feito da melhor forma possível. Essas mães, esses pais, eles lutam muito pelos seus filhos. E esse seria um dos pontos, além de você se tornar uma pessoa mais forte, porque, como eu falei, a gente, nesse longo desse pouquinho tempo, eu me esbarrei por algumas histórias que mexem sempre muito com a gente, né? E de algumas pessoas que não estão mais conosco, mas que fizeram toda a diferença na minha vida. E aí você se torna uma pessoa bem melhor, né? E é isso que vale a pena. Você ter o amor ao próximo, você ter melhor, você levar mais valor à vida. E isso é que vale toda a diferença e isso que te faz viver cada dia melhor, né? E aí quando a gente perde, infelizmente, uma pessoa querida nesse mundo assim, né? Você acaba tendo que ser mais pensativa e ver que aquela vida vai te impulsionar para você transformar outras mais que virão, né? E você não pode, o trabalho não pode parar nunca. Então, assim,
ver a força que as pessoas têm, né? Assim, como é que a gente consegue reclamar de tão pouco? Eu, como eu tive dois cânceres, depois eu tive um derrame de pericárdio, que foi uma coisa muito séria, eu passei muito tempo da minha vida reclusa, cuidando de mim, lutando para ficar viva. Então, nesses 2 meses e meio que a gente está trancado em casa, e as pessoas falam, eu não consigo, eu não estou aguentando. Eu falo assim, gente, como não está aguentando? Para mim, assim, tão básico, tão fácil, porque eu já passei por isso. Eu sei o que é você juntar todas as suas forças para se manter vivo. E eu acho que você convive com isso diariamente, né? Pessoas que vão tirando Isso, força de não sei da onde, que aí quando você vai fraquejar, você olha para o lado e fala, eu não sou, eu não tenho direito de fraquejar, porque olha isso daqui. exatamente. Olha essa É. pessoa daqui que está cheia de problemas e está literalmente tirando leite de pedra, né? E é sempre uma grande responsabilidade quando você fala sobre o projeto, quando você fala dessas famílias, porque a gente sabe o quanto que essas famílias dependem da gente e dependem de uma associação forte e capacitada com os profissionais que nós estamos sempre em cursos, em congressos para se capacitar e levar para eles tudo o que seria de melhor. E aí você falou do voluntário, né? A CAN, a gente, enquanto profissionais, a gente não atua só na nossa área. Por exemplo, eu não atuo só na área da fisioterapia. Nós realizamos tudo que é possível para deixar a CAN funcionando. Então aí vai desde mexer nas mídias sociais, fazer artes e de divulgação, a gente que faz lá mesmo. Nós não temos uma pessoa responsável por realizar esse serviço, são as próprias profissionais. Somos muito eficientes em eventos, nós realizamos as próprias profissionais que realizam eventos de captação de recursos, são as profissionais que fazem os projetos, somos conhecidas como pidonas, porque nós pedimos muito mesmo por conta que a gente entende a situação das famílias e o quanto elas dependem da gente para continuar esse tratamento de uma forma mais adequada, né? E, Sempre e peço a- desculpa por estar pedindo. Eu peço muito, gente. Eu peço, eu tenho vergonha de pedir tanto assim, mas não tem outro jeito. Olha, Lida, nós já estamos acostumadas, porque nós não temos ajuda governamental, isso é importante falar. Então, a gente depende das pessoas físicas, né? Nós temos alguns projetos lá na CAN, que é o Projeto Padrinho, que é quando você apadrinha uma criança com uma ajuda anual, e aí essa criança ela recebe algumas ações durante o ano. E nós temos o projeto Amigos da CAN. Esse Amigos da CAN, você contribui mensalmente com o valor que a pessoa escolhe que valor receber. Além disso, nós recebemos todo tipo de doação. Antes dessa pandemia, nós realizávamos bazar. Então, nós arrecadávamos roupas, sapatos, tudo para fazer o bazar no Instituto Fernandes Figueira, né? E aí também nós realizamos os eventos, 2 eventos a cada ano, para estar realizando essa captação financeira, né? Atualmente nós estamos numa situação muito triste, porque a gente está em vias do nosso trabalho desse longo desse tempo vir a acabar, e aí a gente está pedindo mais do que o Nossa, a costume. gente tem que fazer uma campanha, então. O Sim, hospital de sim. referência de vocês é o Fernando Figueiras? Isso, isso. Nós temos 3 centros de referência no estado do Rio de Janeiro. O Instituto Fernandes Figueira e o Hospital dos Servidores é para crianças e adolescentes até 18 anos. E a Policlínica Piquet Carneiro é para os pacientes adultos. Mas na CAN a gente engloba todos esses pacientes, né? E Tá. aí Aonde que é esse de adultos? Esse eu não conheço, não. é no Maracanã, Ah, tá. é perto da UERJ. Certo. E aí nós Tá. precisamos de todo tipo possível
de ajuda, porque a gente só tem aí esse mês, sabendo que vamos ficar aberto e depois a gente está em vias de fechar, infelizmente, a nossa ONG por conta de precisa pagar aluguel, nós não temos uma sede própria, então tem aluguel, tem as contas e tem toda uma dinâmica para funcionar, né? E aí Nossa, deixar essas pessoas então, sem todo esse trabalho é muito só pensando, só de pensar nisso é muito triste. Então, nossa, então a gente tem que começar a fazer uma campanha Salve a Acan Rio de Janeiro. Eu já vi que entrou aqui sim, a Acan de Santa Catarina. Então, sim, pelo visto, tem associação em todos os estados. Tem isso, associação. isso. Nós temos uma associação brasileira que ela está voltada mais pelos direitos de medicação, né? Novas drogas que chegam, e aí Uhum. ela políticas públicas voltadas para pacientes com fibrose cística. Temos a Aonde é que Associação fica? Nacional. A Nacional, a É, Nacional fica em Curitiba, fica no Paraná, se eu não me engano. tá. E todos os estados têm as suas associações. Então, tem a CAN, que é de Santa Catarina, Ah, essa aqui tem uma entrou associação em aqui. São Paulo. Oi? É, Essa aqui entrou aqui, a Can Santa Catarina. isso, isso. Todas nós nos ajudamos, então todas somos muito parceiras, né? Procuramos sempre ampliar nossas conexões para que a gente consiga, da melhor forma, não apenas enfrentar os desafios da fibrose cística, como de gerir uma ONG, né? Que é muito difícil e agora, nesse momento, está mais difícil ainda. Mas vocês são uma ONG mesmo, com toda a documentação Sim, e sim, somos uma ONG de utilidade pública municipal, estadual, registro no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Temos uma cadeira, como eu falei anteriormente, na Secretaria Estadual de Saúde. Todos os registros já, 30 anos já de atuação. tá? E vocês participam desses projetos, porque existem alguns projetos que dão até desconto em IPTU, em ISS. Vocês participam desses projetos? Isso é uma coisa boa das pessoas ajudarem. Sim, sim. Você diz do imposto de renda, né? Não, Também. falando do municipal. No município tem Isso. alguns projetos, porque aí o IPTU e o ISS são tributos municipais. E aí Sim. tem alguns grupos que participam de projetos do município. Você está falando do imposto de renda, são Ah, projetos a níveis federais, federal. né? Isso, É, isso. Ah, então vou te falar assim, no Rio tem o Fundo da Criança e do Adolescente, que as empresas contribuem para esse fundo, e aí depois tem edital para você participar de projeto. E aí esse tá. projeto é vinculado à Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, né? Só que Uhum. às vezes eles abrem várias esferas de projetos, editais, e às vezes esses editais não contemplam a nossa atuação, e a gente não pode participar. Sendo que atualmente esses projetos não estão nem abrindo edital para a gente participar, entendeu? E a gente está sem. A gente participa de todos os editais possíveis de empresas privadas, geralmente são empresas de medicamentos, só que As cada empresas vez de mais. medicamentos, Oi? as empresas de medicamentos que ajudam. Isso, isso. Então, essas empresas de medicamento, elas não ofertam um valor simplesmente. Nós passamos também por editais de projetos, enviamos o projeto. Depois que o projeto é aprovado, aí nós recebemos o valor solicitado, ou, na maior parte das vezes, é parte dele. É sempre um valor inferior do que a gente solicita. E, e acaba que a gente sempre está correndo atrás das empresas, mas à medida dos anos, esses valores eles foram diminuindo, né? Ou então não estão abrindo editais. Por exemplo, tem uma empresa de produtos alimentares que eles não vão abrir edital esse ano. E aí todo o nosso capital a gente começa a diminuir, entendeu? É. Esse ano está muito difícil, né? Aliás, eu Sim. fico pensando como é que vai ser o ano que vem, porque o ano que vem a gente faz o orçamento baseado no que foi arrecadado esse ano.
Esse ano a gente está Isso, arrecadando impostos, então eu não sei como é que vai ser o ano que vem. O novo, o pois novo, é. o novo prefeito vai ter um trabalho grande pela frente, porque no final É, das contas a gente tem eleição para prefeito e vereadores esse ano, né? sim, E, sim. e o ano que vem vai ser bem, bem complicado. Mas a gente tem fé que as coisas vão melhorar, né? Então, Isso, isso. Nós pô, mas sempre vão ter novas campanhas aí, rifa. Nós realizamos venda de produtos da CAN, temos canecas, temos ecobags, temos camisetas com a logo da CAN, são camisetas bem bonitas. E a gente vai divulgando sempre esses produtos para qualquer valor que entrar, vai ajudar a gente de alguma forma. A gente tem uma transparência no sentido de demonstrar onde foi realizado esses gastos. Quando a gente recebe alguma doação, seja de empresas, as empresas, quando a gente faz um projeto, a gente tem que demonstrar esse projeto, o que foi utilizado, de que uhum, forma foi utilizado. A gente tem que demonstrar, fazer o demonstrativo financeiro de onde foi gasto esse dinheiro. E a gente faz também quando a gente recebe doação de produtos. A gente mensura a gente tira foto, a gente tem uma listagem na CAN de quando o paciente retira, a família retira qualquer doação. Essa listagem é assinada para a gente ter no registro anual da associação tudo que entrou de doação e tudo que saiu e para quem foram essas doações. Então a gente faz esse trabalho também de divulgação do que foi nos doado e de que forma a gente passou para os associados. nossa, eu tô vendo um trabalho muito bem feito. E eu acho que todos nós temos que nos envolver. Como você Sim, sabe, eu tento ajudar todo mundo que bate na minha porta, né? Para quem não sabe, eu fiz duas doações, né, esse ano isso, de, isso. de máscaras, álcool gel. Mas a iniciativa não foi minha, não, tá, gente? Foi da minha filha mesmo. Ela que conhecia, ela que começou tudo. Mas aqui em casa a gente tem uma política muito grande de ajudar. Nós também fazemos bazares aqui em casa para reverter para alguma ação social. A gente ajuda diferentes instituições, mas a gente pode pensar em fazer um kit e fazer uma rifa com seus produtos, né? Seria ótimo. Inclusive, eu vou falar para quem está assistindo uma coisa que eu faço todos os dias. Não sei se todo mundo está me seguindo, mas quem puder me seguir é Leda Ser Underline do Bem. Vai acompanhar nos meus stories. Todos os dias eu começo meu dia falando sobre algum projeto, sobre alguma ONG. Hoje eu estou falando sobre o Ambulatório da Providência, que acolhe pessoas em situação de rua. Vou começar a falar também da ACAM, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer esses projetos. Então, eu acho que fica uma dica para todo mundo. Vai lá no Stories, todos os dias, bota alguma coisa, bota lá o arroba, para que a pessoa possa clicar e possa conhecer mais do projeto. Eu me comprometo a estar divulgando mais, a estar colocando para as minhas redes, para os meus grupos, para que conheçam o projeto. Como eu te falei, tem a Duda, né, que não está nem aqui, foi para Miami tentar um Tratamento tratamento, novo. que não foi aprovado ainda no Brasil, né? Não, E como é que é isso? De ter um tratamento que foi aprovado em outro país, que está funcionando, mas que tem é dificuldade de muito trazer para o difícil. Brasil? É uma esperança que não chega às vezes a tempo, né? De salvar uma vida. E aqui a política, para você entrar uma medicação nova, é uma burocracia muito grande. Aí quem não tem condições espera essa medicação até ser aprovada pela Anvisa. A empresa já está no Brasil, a empresa dessas novas medicações, mas aqui a questão de Anvisa é difícil esse tempo é grande, às vezes leva uns 5 anos ou mais para a medicação chegar no Brasil. E aí A gente acaba está que falando.
passar no Conitec, isso, Conitec. isso. Ai, cara, mas tem umas coisas assim que eu não entendo, entende? Que essa Uhum, burocracia, eu acho que rima mais com burocracia, né? sim. E que nem os respiradores. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, um grupo de cientistas desenvolveu os respiradores. Aí tudo bem, funcionando, fizeram todos os testes. Ah, não. Primeiro tem que fazer testes em animais para depois usar com os humanos. Gente, mas assim, a pessoa está morrendo. Você tem duas opções. Ou não dá nada, e a pessoa vai morrer, ou dá o respirador e existe chance da pessoa sobreviver. Não, não. Mas não foi testado em um animal. Aí tem um porco lá na UFRJ que está sendo mantido com o respirador, para provar que o respirador coloca o porco com vida, que está mantendo o porco. Muito difícil, muito É, difícil. muito difícil, muito difícil. Mas então quer dizer que a empresa que tem esse medicamento já está no Brasil. Já está no Brasil. É também uma empresa que nos ajuda mediante a projetos, né? Nós enviamos, às vezes, projetos para eles, eles também nos ajudam. Ah, muito legal. Olha, Tatiane, está chegando a nossa hora, porque eu falo que o Instagram não tem educação. Então, eu vou me despedir, agradecer muito o seu tempo, agradecer muitas informações, acho que a gente aprendeu muito. Dizer que você pode contar comigo, quando tiver algum projeto, pode falar comigo, que eu coloco nas minhas redes sociais. Repetindo, @LedaC _ do bem, tem sempre um falando sobre uma ação. E agora eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, que você se despedisse, e te agradeço muito pela essa oportunidade de conhecer mais sobre esse trabalho brilhante que vocês fazem. Ah, eu que agradeço, Leda, pelo convite, agradeço pelas doações, contribuições na nossa página www.acanrj.org.br. Acessem nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, que a gente divulga o que está acontecendo na CAN, o que a gente está realizando, de que forma que a gente está precisando, como a gente está realizando as captações. E lembrando sempre que quem puder fazer qualquer tipo de doação vai ser muito bem-vindo. E vamos lutar aí para que a gente consiga sobreviver mais um mês. Não, vai conseguir, tenho certeza. As coisas estão entrando nos eixos. A gente vai conseguir Sim, isso. esperamos que sim. Não, com certeza. Mais uma vez, Vamos obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a você. Gente, todo mundo que assistiu aí, muito obrigada. Uma boa tarde para todos. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente vai falar sobre violência doméstica, um assunto que é meio brabo. Na quinta-feira a gente vai falar sobre crianças especiais, as mães dessas crianças especiais. E na sexta vamos falar sobre conexões, tá? Obrigada, Tatiane. Um grande beijo para você. Tchau, gente. Vou encerrar aqui. Beijo para todos. Obrigada.